Pois é, pessoal, quem diria que colocar um vagabundo, um descondenado na presidência da República ia acabar com o país, né? Tiraram da cadeia o vagabundo condenado em 4 instâncias com toneladas de provas contra ele, pegaram o cara, tiraram da cadeia, colocaram na presidência do Brasil e quem diria que ia dar esta merda toda, né? Nunca, ninguém ia saber. O filho de uma égua catou um cara inepto para tomar conta do nosso dinheiro. Um sujeito que foi considerado o pior prefeito da maior cidade do hemisfério sul, São Paulo. O pior ministro da educação que já tivemos. Um cara completamente inapto a tomar conta do dinheiro, dizendo que ele mesmo disse que ele colou na prova de economia e fez um cursinho de 3 meses de economia. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Então o vagabundo ladrão que governa esse país pegou esse cara e colocou ele para tomar conta do nosso dinheiro, né? E quem diria que ia cagar com toda a economia, não é mesmo? Essa merda do Tachad agora está botando a culpa na direita, que diz que a direita não quer pagar impostos e a esquerda também não quer cortar gastos. Então o Lula continua gastando igual um vagabundo, a gente tem uma equiparação do governo desse demente com o governo da Dilma, estamos até pior do que no governo da Dilma, e esse débil mental fala um monte de bosta e o real desvaloriza, o real está simplesmente valendo 6 vezes menos do que $1, né? Isso porque pode chegar a R$7 o dólar. Então vamos ver o que esse imbecil do Haddad falou sobre o corte de gastos e sobre a direita não querer pagar impostos. Às vezes a pessoa, quando é para cortar benefício fiscal, a pessoa vota. E às vezes quando é para regularizar a contenção do aumento da despesa, a pessoa não vota. Mas, de novo, eu sei que esse discurso desagrada a esquerda e a direita, né? Esse discurso que eu acabo de fazer. Ele desagrada, porque um lado não quer contenção de gasto, o outro não quer pagar imposto. Aí fica difícil, né? A direita não quer pagar os impostos que deve, a esquerda não quer conter gasto, como é que fecha as contas? Então nós temos que ter clareza de que nós temos um desafio que vai para além dessa questão ideológica. Efetivamente nós temos que mirar a sustentabilidade das contas, porque depois acontece um desarranjo e as pessoas falam, poxa, mas olha só o que nós estamos vivendo, o que isso está acontecendo. O que está acontecendo é que nós precisamos prestar atenção nas contas públicas. Isso não é... Sabe, não é uma coisa que você possa desviar a atenção. Bom, acontece que o poste do Lula, esse cara também fazia visita íntima pro Lula, né? Esse cara, o poste do Lula, botou a culpa na direita, porque a direita também não quer pagar imposto. Aliás, ninguém quer pagar imposto. Eu acho que imposto é roubo, não tem retorno nenhum. A gente tem que tirar o dinheiro das nossas rendas para dar para esse bando de imbecil incompetente. E ele também deu uma criticada no Lula, porque o Lula também não quer cortar gasto nenhum, né? Ele e a Janja estão gastando dinheiro aos montes, estão gastando dinheiro com viagem, estão gastando dinheiro com... ponte no Palácio do Planalto, estão gastando dinheiro com sofá, com colchão, com um monte de porcaria que aquela dita primeira dama está gastando o dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora vem esse imbecil do Haddad, esse incompetente do cacete que tirou férias enquanto o Brasil pega fogo, enquanto o Lula fala um monte de merda e esse cara também fala um monte de merda, o pessoal da B3, da Bolsa de Valores, está tirando todo o dinheiro de investimentos aqui no Brasil. Então, como eu venho falando, o mercado em queda, a desvalorização da Bolsa, da Bolsa brasileira, soma mais de 173 bilhões com B de bola em 10 dias, gente. Em 10 dias foram desvalorizados 173 bilhões de reais
da Bolsa. A disparada do dólar e dos juros futuros provocou um baque significativo no mercado brasileiro. Nos últimos 10 dias, o mercado das 367 empresas listadas na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, sofreu uma queda de 173 bilhões. Isso equivale toda a capitalização do Banco do Brasil, avaliada atualmente em 136 bilhões. Então, a saída para esta bosta desse país é o aeroporto. Você que tem condição, saia daqui. Como é que você quer sobreviver num país que descondena um bandido, coloca na presidência da República, o cara destrói todas as condenações da Lava Jato, inocentou o Zé Dirceu, inocentou um monte de gente, anulou um monte de prova, anulou um monte de processos, colocou este bosta do Haddad para tomar conta do nosso dinheiro, como eu já falei na nossa introdução do vídeo, e diz que no final de novembro as empresas, essas 367 empresas na Bolsa, acumulavam um valor de mercado de 4,34 trilhões de reais. E nesta quinta-feira o montante caiu para 4,16 trilhões, refletindo a forte liquidação de ativos e o aumento da aversão ao risco por parte dos investidores. Entre os setores mais atingidos estão as empresas que estão lastreadas em real, né? Que têm as suas dívidas em dólar. Algumas companhias do setor enfrentam níveis de desvalorização ainda mais acentuados que os registrados em março de 2020, quando a gente estava na pandemia e a pandemia foi declarada. Este vagabundo do Lula não teve competência de controlar o mercado financeiro numa época que o país não tem nem pandemia. Olha só o absurdo. O economista Alexandre Chaya, professor da INSPER, destacou que as empresas com receita em dólar, como o Embraer, o impacto não foi tão grande. Mas as empresas que faturam em real e têm custos atrelados ao dólar devem repassar aumentos para os consumidores. E quem se ferra nessa é sempre a gente, né? O cenário de incertezas fiscais no Brasil foi apontado como um dos gatilhos da crise. A falta de confiança no compromisso do governo Lula em relação às contas públicas gerou um movimento de vendas em pânico que pressionou ainda mais as cotações. Fatores externos também pesaram, né? Declarações de Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, sobre possíveis aumentos nas taxas de juros norte-americanas, afastaram ainda mais os investidores e os mercados emergentes no Brasil. Então, o aumento dos juros americanos também conta com a crise aqui. Mas a maioria do problema a culpa é do Lula. A culpa é desta bosta do Lula, do PT, que resolveu roubar como se não tivesse amanhã. Como eu volto a repetir, que surpresa é essa de colocar um descondenado, um vagabundo presidiário na presidência da República? Como é que vocês queriam que isso não acontecesse quando se coloca um vagabundo presidiário na presidência da República? Aí diz aqui, abre aspas, embora a volatilidade seja característica da renda variável, o cenário atual sugere um impacto mais profundo nas operações empresariais, especialmente se o dólar continuar em alta, alertou Chaya. Então, ele falou o óbvio, né? Enquanto a porra do governo não fizer corte de gastos, o dólar vai continuar em alta e o nosso dinheiro vai desvalorizar mais e mais e mais. Eu estou prevendo que o dólar vai chegar a R$10 se este maldito do presidente continuar no desgoverno desse país, porque a gente não aguenta mais 2 anos deste vagabundo tomando conta do país. Ou ele sofre o impeachment ou ele morre. Não tem mais sim ou não, né? Ou ele vai embora ou ele vai embora. Porque enquanto ele tinha a notícia que ele estava passando mal, que ele ia morrer logo, o mercado ficou ótimo. O dólar baixou, o real valorizou um pouquinho, mas a hora que a gente teve a notícia que este vagabundo estava melhor, aí foi tudo pro saco de novo.
o dólar voltou a subir, o real desvalorizou, a B3 entrou num caos, numa espiral de queda, e essa espiral de queda a gente não vai sair enquanto este vagabundo continuar no governo. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha para fortalecer o canal e levar este vídeo para mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia. Até já.